Os diamantes são eternos. São eternos coisa nenhuma, meu chapa. Eram eternos. Quando a Chica da Silva se aproximou deles, eles derreteram, cara. Alguns viraram até, voltaram a ser carvão, meu chapa. Não tem essa de diamante eterno. Eterna é a beleza extraordinária da negra Chica da Silva. Chica da Silva. Rica, rica, além de linda, era rica a nossa Chica da Silva. Chica da Silva, claro que já ouviu falar. Tremenda mito, né? Tremenda lenda. Não que não tenha existido. Só que, cara, existiu num outro contexto, existiu numa situação muito diferente que a gente pensa. Claro, tudo bem, a história é feita de mitos, a história é uma fabulação, a história é uma fabricação. A Chica da Silva, é claro, se serviu a 1000 propósitos. Dentre eles, aquele utilizado pelo Cacá Diegues, meu amigo Cacá Diegues, no filme Chica da Silva com a Zezé Mota, né? Uma negra extraordinária, linda, mas a história é diferente, e além da história ser diferente, ela ainda obscurece um pouco um dos períodos mais fulgurantemente sombrios da história do Brasil. E de uma certa estupidez luso-brasileira, a descoberta dos diamantes nas fraldas do Cerro Frio, no Arraial do Tijuco, por volta de 1724. Como se não bastasse todo o fausto e toda a fortuna que os portugueses, os luso-brasileiros, jogaram fora com a descoberta do ouro no Brasil, ainda não fizemos um episódio sobre o ouro. Desse jeito, esse programa vai até o fim da vida, né? Mas sério, o ouro, a descoberta do ouro no Brasil, dá um maravilhoso espetáculo, né? Um maravilhoso espetáculo também dá um maravilhoso episódio, né? E foi, na época, a maior descoberta de ouro da história da humanidade, no planeta Terra. Né? Só seria suplantada depois pela descoberta do ouro na Califórnia, em 1849, depois pela descoberta do ouro no Alasca e depois outras descobertas na África do Sul. Mas o fato é que os portugueses descobriram esse ouro em 1640, por aí, o ouro foi todo embora, o ouro foi mal explorado, as minas e as jazidas foram desperdiçadas. E quando esse ouro já estava se esvaindo, já estava terminando por volta de 1727, a descoberta oficial, apareceram as faisqueiras, apareceram os veios de diamantes encontrados no lugar onde hoje se chama Diamantina, onde ficava o Arraial do Tijuco. Tijuco é uma palavra tupi que quer dizer lamaçal, né? Tu imagina um lamaçal que era ali naquele lugar, no Cerro Frio, que aliás era frio. Na verdade, desde 1714 já haviam rumores da existência de topázios, né? Topázio imperial, uma pedra em extinção, praticamente só existe no Brasil e na Índia. No Brasil já está se esgotando. E o topázio amarelo também, e os diamantes. Quando essa suspeita, né, que existia já desde 1714, 15, 18, se torna uma realidade em 1724, quando um cara chamado Bernardo Fonseca Lobo descobre essa primeira grande faisqueira, e quando se torna uma realidade completa, total, absoluta, em 1727, sabe o que aconteceu quando as notícias chegaram a Portugal? O rei Dom João V de Portugal, que depois ia ser chamado de o Rei Sol português, né? Porque seria o êmulo, o equivalente do rei Luís XIV, o verdadeiro rei Soleil da França, né? Mas o rei Dom João V também viveu em grande fausto, em grande bonança financeira aparente, né?
por causa do finalzinho do ouro e dos diamantes descobertos. Porque quando esses diamantes foram descobertos, o que aconteceu foi, tô lendo de mim mesmo, né? Celebraram festas esplêndidas e tedeums são procissões, né? E procissões que, por quadrarem por demais a religiosidade portuguesa, percorriam todas as ruas de Lisboa. Foram decretados 10 dias de feriado. Para Roma, o governo português enviou as primeiras amostras e ações de graças foram rezadas em honra ao Todo-Poderoso na capital do mundo católico. O Santo Papa, depois eu descubro quem foi, os cardeais, gente boa, os cardeais e todos os monarcas da Europa felicitaram Dom João V. Não se ocuparam os povos da terra com outro objetivo e com outra notícia, a não ser celebrar a descoberta dos diamantes no Brasil. Exatamente, cara. E foi isso que aconteceu. Só que os portugueses inundaram de tal forma o mercado que o preço do quilate caiu 75%. Cara, olha que lance maravilhosamente de piada de português, né, cara? Porque você sabe, né, a De Boers, né, essa empresa aí sinistra africana, detém enormes, as maiores jazidas de diamante do mundo. Mas eles vão vendendo diamante aos pouquinhos, o diamante vale uma fortuna. Os portugueses em 1740, 1750, eles chegaram a recolher das minas pô, tá aqui em algum lugar, com uma letra que não dá para entender. Entre 1724 e 1740, a coroa portuguesa botou 1.666.563 quilates de diamante no mercado. O preço, pum, foi lá para baixo, cara. E a política colonial que eles exerceram para essa exploração foi das mais terríveis. Eles suspenderam a doação de todas as datas, né? Datas eram os territórios demarcados que cada um poderia explorar conforme a sua grana, conforme o número de escravos que tinha. O cara ganhava um território, chamava data, que era um determinado terreno onde ele ia poder ficar explorando ali, né? Isso já desde o caso do ouro. Eles suspenderam todas as datas que tinham sido doadas na região do Tijuco, mandaram fechar todas as tavernas, todos os pequenos vilarejos e envolvendo aquilo na mais absoluta clausura. Só a coroa podia explorar aqueles diamantes. De todas as infâmias e suplícios vividos na zona diamantina, é claro que os principais deles recaíram sobre os escravos. Eles eram obrigados a ficar de 12 a 14 horas diárias agachados sob a supervisão direta de um feitor faiscando nas areias. Os feitores os fiscalizavam porque havia o medo de que os escravos engolissem pedras. Cada vez que eles achavam um diamante, eram obrigados a levantar-se com a mão erguida e dizer "diamante", para então a pedra ser imediatamente recolhida pelo feitor. As jornadas eram extenuantes e muitos escravos morriam entre 3 e 4 anos de labuta nessas minas repletas de diamantes de sangue. Exploraram também de um jeito errado, inundaram o mercado e a partir de 1740 eles resolvem vender o direito de exploração para a iniciativa privada, para o contratador de diamantes, né? Então um grande investidor português contratava pelo um preço presumido, pelo um lucro presumido, né? E obtinha ele o direito de explorar esses diamantes. E se revelou, como em geral só ia acontecer, a iniciativa privada foi mais eficiente que o governo e então essa exploração que se inicia nesse modelo a partir de 1740 e se prolongou até 1808 com a chegada do Dom João, ela rendeu muito mais quilates, mas também foi feito desse jeito que baixou demais o preço. Mas tudo isso, cara, é só o preâmbulo, cara. É só o início, porque o que realmente nos interessa é a história da Chica da Silva. A Chica da Silva que virou amante do 6º contratador de diamantes. E é a história do 6º contratador de diamantes e da Chica da Silva que nós contaremos agora, depois de um breve intervalo, quando anunciaremos os nossos diamantes, porque agora o canal Buenas Ideias também vende diamantes. Aguarde que voltaremos. Unique, with an inner fire.
and an irresistible natural beauty. There's no mistaking a brilliance that lasts forever. This Christmas surprised her with a diamond beyond all her expectations. God left this place a long time ago. Pois agora que você já viu nossos comerciais e está inteiramente convencido e disposto a comprar diamantes para a sua mulher, para a sua mãe, para a sua filha, para a sua amante, para todas as mulheres maravilhosas que te cercam, ou então para você mesmo, não é mesmo? Nós continuaremos o nosso episódio, porque nós desejamos que você fique rico como um nababo, que você fique poderoso como um príncipe e que você seja o soberano do Tijuco. Você sabe quem é que era rico como um nababo? Como quem era o poderoso dono do Tijuco? Quem era o soberano daquela região? Pois era um desembargador, cara. O desembargador que foi o sexto contratador dos diamantes. O homem que nos interessa, o João Fernandes de Oliveira. O homem que mandava no Arraial do Tijuco. Só que ele se envolveu com a Chica que manda. Ele mandava no Tijuco e a Chica da Silva mandava nele, cara. E o pior é que é o seguinte, embora haja, como eu já falei, muito mito, muito história com pouca documentação, o fato que ela mandava mesmo no cara. Não se sabe o ano que a Chica da Silva nasceu, né? Mera escrava, deve ter sido por volta de 1730. Ela era filha de um português com uma africana. E ela nasceu escrava. E era escrava especificamente de um sujeito. Se sabe, existe até não apenas a propriedade de posse do cara, como também a carta de alforria que ele deu para ela. Eu te dou muito mais do que a liberdade. Eu te dou tudo que os diamantes do Tijuco podem comprar. Mas se gostasse de mim de verdade, me dava uma carta de alforria. E correr o risco de você me deixar? Eu não. Quem ama mesmo de verdade tem que correr todo o risco. Está bem. Amanhã mando preparar a carta de alforria. E esse cara deu uma carta de alforria, liberou a Chica da Silva e em seguida a Chica da Silva virou amante do todo-poderoso contratador, que além de contratador ainda era desembargador. Já falei aqui, minha classe favorita, o desembargador. Ah, como eu queria eu próprio ser um desembargador. E aí ela passou a ser a Chica que manda, né? Ela ia à missa coberta de diamantes, acompanhada por 12 mucamas. Ela chegou a ter 12 escravas, de fato mesmo. E aí tem aquela velha história que é verdadeira, que ela não conhecia o mar, né? Nunca tinha visto o mar. E o marido dela ia frequentemente para Lisboa, não teve coragem de levá-la junto, né? Porque ele tinha que fazer as tratativas lá com o Marquês de Pombal. Aliás, o Marquês de Pombal é que ia passar por cima dele, né? Aliás, tem que abrir um pequeno parênteses. Em 1777 teve aquele grande terremoto lá em Lisboa. Em 1775 teve aquele grande terremoto lá que devastou Lisboa e Lisboa foi toda reconstruída pelo Marquês do Pombal com o dinheiro dos diamantes brasileiros. Fecha parênteses, continuamos a história. E aí o maridão, o desembargador, falava para ela, o João Fernandes, do mar. E a Chica da Silva queria conhecer o mar. Então ele construiu, cara, um grande lago para ela e um navio onde ela navegava. Cabiam 10, 12 pessoas no navio e ela navegava pelo lago que ficava na frente da casa dela. Desde que peguemos logo a água. Pode ser? Quando eu era escrava na sua casa, era que pior me tratava. Dizia que eu cheirava mal, que eu não tomava banho. Eu vivia com as roupas sujas de lama, essa que é a verdade. Pois agora, se você quiser água, há de ajoelhar na lama e beber. Pois a única água que vai levar é a que tiver na boca. Que insulto. E se quiser, viu? Que o mar é meu. O mar é de Chica. Ela construiu uma estrutura em forma de castelo onde ela morava e tinha um jardim com plantas exóticas e ela caminhava pelas ruas do Tijuco com as suas 12 escravas mucamas mandando e desmandando no desembargador.
Que maravilha, né? E o desembargador foi patrolado, destruído, arrasado pelo Marquês do Pombal, que era um déspota esclarecido, né? Embora não fosse o rei de Portugal, quem mandava era ele, né? E ele já havia destituído outros contratadores, né? Porque achava que eles não estavam dando para a coroa a margem de lucro que ela merecia. Mas enquanto viveu, supõe-se que o desembargador João Fernandes tenha sido bastante feliz, com exceção, é claro, da mulher dele, dos filhos deles, que ficavam enchendo o saco sobre a Chica da Silva. A questão é o seguinte, nem se conhece como é que era a cara da Chica da Silva, né? Disseram que ela era lindíssima, mas a principal fonte histórica sobre a Chica da Silva, antes de uma que eu vou falar daqui a pouco, era o livro Memórias do Distrito Diamantino, escrito pelo Joaquim Felício dos Santos, 12 anos depois da morte da Chica da Silva, escrito, portanto, em 1810, por aí, depois aparece a data correta aqui. E durante muitos anos os historiadores se basearam praticamente só nesses relatos do Joaquim Felício dos Santos, e vários deles estão equivocados. A descrição que ele dá dela, por exemplo, da Chica, era alta, corpulenta, de feições grosseiras, a cabeça raspada, não possuía graças, não possuía beleza alguma, não possuía espírito. Quem possuía era ele, né? Não possuía, né? Deu as macro-chave definitiva no desembargador, né? É óbvio que é um comentário bem racista, né, de parte do Joaquim Felício dos Santos, mas a verdade é que as nuvens que pairavam sobre a Chica, muitas delas foram desfeitas pelo extraordinário, pelo magnífico trabalho de uma historiadora contemporânea, a Júnia Ferreira Furtado. É ela que descobriu o testamento da Chica da Silva, que prova que, inclusive, que ela tinha escravos, que deixa claro que ela nunca foi uma libertadora da raça negra, nem quis sê-lo e nem havia contexto para sê-lo, mas que, ao mesmo tempo, né, não era, de forma alguma, uma mulher sem espírito, né? Se fosse uma mulher sem espírito ou sem alguma forma de beleza, não teria sido alçada à posição em que conseguiu chegar, né? Mas é o seguinte, o canal Buenas Ideias concluiu que você está recebendo as coisas de mão beijada demais. Então eu não vou falar do resto da história da Chica da Silva, não vou falar dos mitos que a Júnia ajudou a esclarecer, porque você, se quiser, vai ler, cara. Vai ler primeiro o Joaquim Felício dos Santos, depois vai ler a Júnia, depois vai ler a história do Distrito Diamantino e depois vai ler, claro, o livro de Eduardo Bueno, Buenas Histórias. Porque Brasil uma História, que são buenas histórias mesmo. Porque tu tá recebendo isso demais de mão beijada, e enquanto tu ganhar de mão beijada, eu não vou ter dinheiro suficiente para comprar os meus diamantes. Então, é essa, em breves pinceladas diamantinas, a história da Chica que manda, a Chica da Silva. E não interessa, ela é nossa heroína e fim. Viva a Chica da Silva! Chica da Silva. Tchau. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and